Fala pessoal, a paz do Senhor a todos. Queria nesse vídeo aqui começar uma série de pequenos vídeos, de vídeos curtos, falando do amor de Deus, falando do Evangelho. Isso Deus tem colocado no meu coração já tem um tempo, para mim começar essa série de evangelismo. E serão vários vídeos e de curta duração. Por quê? Normalmente, dificilmente as pessoas vão parar uma hora e meia para ouvir uma pregação completa falando do Evangelho, falando do amor de Deus. Mas eu acredito que 10, 15, 20 minutos por semana, que a pretensão de gravar esses vídeos semanal, eu acredito que você pode sim usar o seu tempo para poder 15, 20 minutos ouvindo a palavra de Deus. Vai ser vários vídeos em várias semanas, falando sobre o amor de Deus, falando sobre o verdadeiro Evangelho. Queridos, e o que me motiva a fazer essa série? O que me motiva a pregar o Evangelho? O que me motiva a falar do amor de Deus? A primeira motivação é que foi uma ordem dada por Jesus. Quando a gente olha para Mateus 16, versículo 15, Jesus vai dizer aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, vai dar uma ordem aos seus discípulos dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus, ele vem ao mundo, ele chama 12 apóstolos, e no final sobram 11, porque um traz Jesus. E esses 11 foram testemunha oculares de tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou. Então é justamente a esses homens que Jesus diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura. E essa mesma ordenança é dada a mim, é dada a você, que conhece o Evangelho. Ou seja, é uma ordenança de Cristo. Uma das motivações da minha motivação é que foi Cristo quem disse para que eu fosse pregando o Evangelho. O segundo motivo é o conhecimento equivocado do amor de Deus. Algumas pessoas confundem o amor de Deus com prosperidade. Por exemplo, as pessoas acham que o amor de Deus se resume nas circunstâncias que nós vivemos e nas posses que nós temos. Mas, na verdade, o amor de Deus, esse conhecimento, essa definição do amor de Deus é uma definição equivocada. Porque Deus prova seu amor para comigo e para conosco quando Cristo morreu por nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus provou seu amor fazendo algo. O que ele fez? Ele deu seu Filho para que seu Filho morresse pelos nossos pecados e que nós fôssemos salvos da morte eterna e tivéssemos vida eterna. Ou seja, isso é um resumo do Evangelho, que nós vamos falar sobre esse Evangelho durante essa série de vídeos, mas isso já é uma motivação. Por que eu tenho que pregar o Evangelho verdadeiro? Para que as pessoas não confundam o Evangelho, que as pessoas não confundam o amor de Deus com prosperidade, com a sua vida melhor aqui e agora. O segundo motivo que as pessoas confundem muito o amor de Deus as pessoas confundem o amor de Deus com passividade. Ou seja, eles olham para um Deus passivo que não requer mudança da vida das pessoas, e as pessoas podem se achegarem a Deus da forma que elas quiserem e permanecerem da forma que elas estão. E que não, está tudo bem, Deus não se importa, Deus é amor, Deus ama todo mundo e Deus aceita tudo passivamente. Não, a Bíblia fala de um Deus de ira, de um Deus que é contra o pecado, de um Deus que é santo, que é perfeito. A gente tem dois casos nas Escrituras que mostram exatamente a forma que Deus trata o pecado. Por exemplo, lembra quando a mulher adúltera, ela foi pega em adultério, ela é levada até Jesus pelos fariseus, pelos saduceus,
e esses homens intentam apedrejar essa mulher. Então Jesus ele abaixa, escreve alguma coisa no chão e diz a eles: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todo mundo foi embora, ninguém apedrejou a mulher. E ele olha para a mulher, Jesus olha para a mulher e diz: cadê os teus algozes? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E aí Jesus diz para ela: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus, ele diz, quando ele fala o preço do discipulado, o preço para ser discípulo de Deus é carregar a sua cruz, é negar a si mesmo e carregar a sua cruz. É negar a nossa natureza pecaminosa e se revestir da natureza de Cristo, da justiça de Cristo. O paralítico de Betesda também, ele é curado por Jesus, e no final Jesus, quando encontra com ele diz: aí, Jesus diz para ele: parece que você está curado. E Jesus diz para ele: não peques mais para que não aconteça coisa pior com você. Ou seja, o pecado tem consequência, e sim, o cristianismo, para você ser cristão, para você ter Jesus na sua vida, é necessário que você faça concessões, é necessário que você deixe algumas coisas que ofendem a Deus. Então, Deus não é um Deus passivo, o amor de Deus não é passivo. É necessário mudança, é necessário que nós carreguemos nossa cruz. O terceiro motivo vai estar em Romanos 16, que diz que eu sou devedor. Paulo vai dizer que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, ou seja, Paulo, ele recebe o evangelho, ele é convertido na estrada de Damasco, e ele recebe o evangelho. Então Paulo é tomado de um desejo tão grande de falar do evangelho, de pregar o evangelho, ele se sente devedor, ou seja, por ele ter recebido esse amor de forma imerecida, Paulo não mereceu receber a graça, ele tem sede, vontade de pregar o evangelho, porque ele se sente devedor às outras pessoas. É mais ou menos aquela pessoa como se comparando um mendigo. O mendigo ele encontra um lugar onde tem pão. E ali ele sabe onde tem pão. Ele tem duas escolhas. Ou ele fica com esse lugar só para ele, pelo conhecimento dele, ele sabe onde tem pão, mas fica só para ele. Ou ele vai de volta lá nos outros mendigos e diz: ei, eu encontrei pão. É esse mendigo que encontrou pão e quer oferecer aos outros famintos, que Paulo se tornou um devedor. Ou seja, conheceu o evangelho e se sente devedor. E o quarto motivo de fazer essa série de pregação, fazer essa série do evangelho, o quarto motivo é a certeza da transformação das pessoas. É o poder de Deus. O poder de Deus que transforma. Em Romanos capítulo 1, 16 ainda diz que o poder de Deus, o evangelho, ou seja, a boa notícia, é o poder de Deus. O poder aqui em grego significa dínamos. A palavra dínamos, que significa dinamite, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que uma dinamite faz quando você explode essa dinamite? Ela muda o cenário. Ela muda a vida das pessoas. Ou seja, uma dinamite quando explode, ela muda, o cenário não fica igual. Então quando você conhece a Cristo, a sua vida ela não se torna igual. Às vezes a gente olha, por exemplo, eu quero dar o exemplo aqui dos Portas dos Fundos. Esses caras são polêmicos, esses caras fizeram chacota com Jesus, fizeram uma porrada de coisa errada, vexatória, vergonhosa. Mas se a gente ficar condenando os caras, ficar batendo de frente com os caras tá nem aí, velho. Eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Pelo contrário, se a gente ficar dando mídia para eles, é aí que eles vão crescer, é aí que eles vão fazer mais. A única coisa que pode mudar o coração deles é o evangelho. É só o evangelho que pode constranger o coração deles e fazer eles entenderem o que eles estão fazendo magoa pessoas. E que eles estão zombando de um Deus que é todo poderoso. Mas somente quando eles entenderem quem eles são diante de Deus, e entender primeiro quem Deus é, quem eles são diante de Deus e que situação que eles se encontram diante de Deus, e quando eles encontrarem, quando eles conhecerem o que Cristo fez por eles, mesmo eles sendo pecadores. E assim serve para todas as pessoas. Serve para
todas as pessoas. Por exemplo, a gente tem aquele exemplo lá do Guilherme de Pádua, que era pastor. Cara, eu não sei, eu não conhecia ele, eu não via o fruto na vida dele. Mas é possível? É possível uma pessoa ser transformada pelo Evangelho. Só que uma pessoa que comete um crime e é alcançado pelo Evangelho, ele faria questão de pagar cada centavo que ele devia. Ele faria, por exemplo, Deus pode pode transformar a vida de uma pessoa num presídio, um cara que fez atrocidade, pode. Só que esse mesmo cara, ele vai querer pagar pelo que ele fez. Se for pena de morte, ele vai querer pagar com a vida pelo que ele fez. A sua alma será salva, mas ele sofrerá a consequência. O perdão de Deus não significa que o homem se livrará da consequência das escolhas que ele fez. Mas Deus pode salvar porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus, é o mesmo poder que Deus usou para criar todas as coisas, é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. Então, eu tenho a certeza que se eu pregar o Evangelho, a fé, ela vem através da pregação, por isso eu preciso pregar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso pregar o Evangelho. Esse Evangelho ser dinamizado, ser proclamado, para que esse Evangelho chegue às pessoas, as pessoas ouçam o Evangelho e conheçam o verdadeiro amor de Deus e tenham suas vidas transformadas. Esse é o desejo do meu coração, saber que Deus é poderoso para transformar. A gente olha para a vida de Paulo. Paulo era um matador. Paulo matava cristãos, Paulo perseguia cristãos e ele foi transformado na estrada de Damasco. E Paulo demonstrou frutos. Ele viu tudo que ele era, o judeu, o fariseu, um cara muito inteligente, um cara que tinha honras no judaísmo. Ele simplesmente teve isso como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Deus, pela alegria de ter conhecido Deus verdadeiramente, através de Jesus Cristo, quando apareceu para ele na estrada de Damasco. Então esse Evangelho é poderoso para transformar qualquer vida. Cara, ele transformou minha vida. Quem me conhece sabe quem eu era e sabe o que o Evangelho fez na minha vida. Então essas são as motivações de eu pregar o Evangelho. Semana que vem a gente vai começar fazendo uma introdução do Evangelho e a gente vai usar o livro de Romanos para falar do Evangelho, da boa notícia, do amor de Deus por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Espero que essa série seja de uma forma abençoadora para a tua vida. E eu peço para que você compartilhe, para que você curta, para que você comente. É claro que o desejo é que alcançar almas, e para essas almas serem alcançadas é necessário que você compartilhe esse vídeo. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.